Boa tarde, meus amores. Hoje nosso conteúdo é ler e escrever, um direito de todos. Eu sei que você já sabe ler e escrever, mas será que todos nós sabemos, todas as pessoas sabem ler e escrever? Então, a leitura e a escrita é um direito garantido para todos os brasileiros, segundo a Constituição. Não importa o município do país, que seja Brasil ou outro, todos têm que ter acesso à escola, porque é um direito do cidadão, é um dever do Estado para com as famílias. De acordo à lei, o governo deve garantir que todos saibam, no mínimo, ler e escrever. Assim, o número de pessoas analfabetas no país tem diminuído nos últimos anos. Por meio de leitura e da escrita, o povo pode preservar mais facilmente seus saberes e transmiti-los às gerações futuras. Dessa forma, podemos nos comunicar com outras pessoas, receber e transferir informações. Olha como é bem mais fácil ler dessa forma, vendo placas, em celular, em outras coisas mais que a gente vê e percebe a leitura. Precisamos, decifrar as palavras, e a escrita é exatamente necessário, pois ao andar nas ruas, vemos sinais de trânsito, placas com propagandas identificando as ruas, bairros, estabelecimentos comerciais e escolares, hospitalares, no meio de transporte também. De acordo com alguns historiadores, a mais antiga forma de escrita surgiu na Mesopotâmia, por volta do ano de 3000 a.C. Isso é a escrita, na Suméria. Na época, o papel ainda não havia sido inventado. Imagina aí, gente. Tinha que escrever em pedras, em forma de cunha, eram usados para gravar símbolos em placas de argila úmida que era depois posta ao sol para secar. A escrita sumeriana inicialmente se baseava em símbolos que significavam palavras. Essa escrita, conhecida como pitográfica, que se tornou idográfica. Você sabe o que é isso? Pitográficas são figuras que representam diferentes objetos. Pois é, e essa função era escrita naquela época para registrar os dados da contabilidade do governo, as leis do Estado. Os escribas eram os funcionários reais carregados de escrever e para isso recebiam um rigoroso treinamento que não era oferecido senão para poucas pessoas. Já no Egito Antigo, a escrita surgiu pouco tempo depois da Mesopotâmia. Os escribas também ocupavam um lugar de destaque entre os nobres funcionários do faraó. Assim como na Mesopotâmia, a escrita egípcia era dedicada aos assuntos oficiais do reino, como as leis, os textos sagrados, a contabilidade do Estado. Nas paredes dos templos e monumentos públicos, os egípcios registravam sua escrita fazendo embaralhados nas pedras ou pinturas de madeira em outras superfícies lisas também. Os egípcios também escreviam em folhas de papiro, feitas de uma planta como uma planta. Esse mesmo nome ela tinha. As fibras do caule eram refinadas, sobrepostas umas à outra, colocadas ao sol para secar e depois prensadas. Olha aí as letras do Egito antigo, como era. Muito bom ver isso, O papiro foi muito importante naquela época. Mas agora nós vamos falar sobre o alfabeto fenício. Olha como o alfabeto é diferentemente dos sumérios e do egípcio. Os fenícios desenvolveram um sistema de escrita que deu origem ao alfabeto. A escrita deles era bastante simples, composta por 22 consoantes que representavam os sons básicos da fala. Assim, pela facilidade de representação desses sons, os fenícios conseguiam expandir a escrita para outros lugares do mundo e para outros grupos sociais. Os fenícios viviam às margens do Mediterrâneo, hoje o Líbano. Era especialmente durante milhares de anos, ler e escrever era privilégio de alguns
poucas pessoas, né, na sociedade. O acesso ao conhecimento por meio de livros ficava restrito aos ricos, pois como os livros eram todos escritos à mão, custava muito caro. Imagina aí, gente. No entanto, depois que Gutenberg inventou a imprensa, tornou-se possível imprimir livros com mais rapidez e em maior quantidade na Europa. Assim, mais pessoas tiveram acesso à informação. Hoje, ainda utilizamos a escrita à mão, mas também temos livros impressos por máquinas. Vocês sabiam que como aconteceu a origem da alfabetização no Brasil? Tem curiosidade? Porque hoje em dia praticamente todo mundo sabe ler e escrever. Nem sempre foi assim. No Brasil do passado, a educação escolar com professores, livros, sala de aula já só passou a existir quando os portugueses começaram a colonizar o país. Padres jesuítas vieram da Europa a partir de 1549 para educar e catequizar os indígenas e os filhos dos colonos. Eles ensinavam a ler, escrever e contar com o principal objetivo de desenvolver a cultura cristã. Para ensinar a fé cristã, os jesuítas adaptavam os textos cânticos e as poesias da Sagrada Escritura às danças e os cantos indígenas. Os padres jesuítas consideravam os indígenas povos livres com capacidade para adquirir conhecimento e alcançar a salvação de suas almas mediante a fé. Bons estudos para vocês. Fique com Deus.